Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos os irmãos, a paz do Senhor, tá certo? Aos nossos amigos internautas da internet, Deus te abençoe, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, para que a gente possa colocar vídeos aqui, você ser abençoado com a palavra plena, que é a palavra de Deus, tá certo? Hoje eu queria falar sobre um pouquinho sobre a questão da idolatria, tá certo? A gente sabe que a idolatria é algo que Deus não aceita, né? A idolatria é um pecado que Deus não aceita na vida do ser humano. A idolatria, quando as pessoas adoram outros deuses e a outras coisas que não é Deus, Deus fica muito triste e muitas vezes se ira porque só há um único e verdadeiro Deus, que é o que está no céu, o Criador do universo, dono de todas as coisas. E sabemos que o inimigo, quando caiu a terra, né? Aqui a terra era vazia, sem forma, como Jesus falou. O inimigo veio para destruir a vida do homem e assim separar o homem de Deus. Então a vontade de Satanás é colocar idolatria, inveja, contenda, tudo que é de maldade. Essa é a ação maligna de fazer isso acontecer na vida dos seres humanos, para que eles não possam adorar e entender que Deus é o único Senhor. Então, aconteceu isso na vida de um homem chamado Joás, né? Que está aí no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25, pai de Gideão. E sabemos que os midianitas naquela época estavam ali perseguindo o povo de Deus, porque o povo de Deus adorou outros deuses e se esqueceram de Deus. E Deus permitiu os inimigos atacarem as suas terras, tomar os seus bens, queimar as cidades. Tudo foi permissão de Deus para que o povo voltasse para o Senhor, tá certo? Vamos ler o que é que diz Juízes capítulo 6, versículo 25. E naquela mesma noite disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste de ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste do ídolo que vieras cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Veja que Deus se manifestando teofanicamente, né? O anjo do Senhor aparece a Gideão. Aqui é uma teofania, é uma manifestação de Cristo se manifestar em forma de anjo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que quando o anjo apareceu a Gideão, debaixo do carvalho, lá em Ofra, né? Que pertencia a Joás, o pai de Gideão, ele estava no largar, batendo, malhando trigo, né? Batendo o trigo para que saísse os grãos, malhando o trigo no largar, e o largar não era um lugar onde assim fazia a colheita do trigo. Mas por causa dos midianitas que estavam 7 anos ali perseguindo o povo de Deus, ele, para sobreviver em sua casa, ele foi para o largar, e lá no largar, ele estava ali malhando trigo para se alimentar, para que os inimigos não levassem a sua comida. E quando o anjo do Senhor, que teofanicamente, que a palavra teofania quer dizer manifestação de Deus, Deus pode se manifestar da forma que ele quiser. Então Cristo ali se manifestou em forma de anjo para falar que usaria a vida de Gideão. Mas quando chega no versículo 25, o Senhor, a Bíblia vai dizer, naquela mesma noite, disse o Senhor. Olha o que é que disse. Então Deus está falando para Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi, de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Aí fica uma pergunta: por que Deus escolheu alguém cuja família adorava Baal? Vamos entender o seguinte, que mesmo Joás, deixando a vontade de Deus, como também os israelitas, eles adoraram a Baal, a Astarote e outros deuses, os deuses dos filisteus, né? Então, é bem interessante que Deus, ele viu que o povo tinha que se voltar para ele, né? E que aquela situação que estava acontecendo era uma permissão de Deus, que os inimigos atacassem suas terras, levassem suas comidas.
E assim eles ainda não entenderam. Aí Deus vai usar Gideão, né? E a Bíblia diz que o Senhor está dizendo, toma o boi que pertence a teu pai. Deus sabia que Joai estava oferecendo culto a Baal na sua casa, né? Então ele disse, derruba o altar de Baal que é de teu pai. Ele deixou bem claro, ó, o teu pai, Gideão, oferece culto a Baal, né? Então corta o poste de ídolo que está junto ao altar e edifica para mim um altar em cima desse baluarte em camadas de pedra. Coloca, faz de volta um altar para mim, Gideão. Faz um altar de camada de pedra, pega o segundo boi. Por quê? Porque eu oferecia para Deus o cordeiro, o cabrito, mas para Baal oferecia o boi. Então Deus pega o segundo boi, oferece em holocausto com lenha, com a lenha do poste do ídolo. Eles construíam um altar e colocavam o ídolo ao lado do altar de Baal. Aí Deus disse, destrói o altar de Baal, constrói um altar de camada de pedra, pega a lenha que o poste do ídolo está lá em pé, pega, ele destrói, pega a madeira, coloca sobre o meu altar, põe fogo e oferece o boi como sacrifício para mim. Então Deus sempre quer o melhor. Deus sempre quer a melhor oferta, certo? O melhor sacrifício, o melhor louvor, o melhor glória, o melhor aleluia, a melhor adoração. Deus, ele quer o melhor da nossa adoração para ele. Olha o que é bem interessante. E oferecerá em holocausto com a lenha do poste do ídolo que vieres a cortar. Deus está dizendo, se você vai cortar a lenha do poste do ídolo, o ídolo para Deus não serve de nada, é pó, é poeira, porque o único verdadeiro Deus é o Senhor. Mas ele disse, a madeira foi eu que criei, a madeira da terra, as plantas, as árvores, foi eu que criei. Então tira a madeira e coloca sobre o meu altar e coloca fogo. Então Gideão tomou os 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez de dia, mas sim de noite. Então Gideão usou a noite, olha o que é interessante, para edificar um altar ao Senhor. Gideão pegou o momento que ele estava vivendo, a nação de Israel estava distante de Deus, adorando a Baal, adorando a Astarote, né? Dando culto. O melhor culto que eles estavam dando era para Baal. O que é bem interessante, Deus mandava a chuva, eles adoravam a Baal. Deus mandava a lavoura crescer, as plantas crescerem, né? Eles adoravam a Baal. As vinhas cresciam, fazia vinho, que era muito na cultura do judeu, e eles adoravam a Baal. Deus mandava sol para que assim o campo pudesse frutificar e assim amadurecer as plantas. Eles adoravam a Baal. Deus fazia o rebanho crescer, o gado, as ovelhas, os carneiros, tudo que era de animais ali do contexto judaico, e eles adoravam a Baal. E Deus não se agradou disso. Deus disse que queria adoração para ele. Então Deus escolhe Gideão. O primeiro ponto que Deus escolhe para Gideão aqui, que eu fico olhando, Deus escolhe Gideão para confrontar o povo, para alertar o povo a voltar para Deus. Ó, a primeira coisa que Deus vai fazer quando vai levantar alguém é levantar para confundir o inimigo espiritual, né? Sabemos que o inimigo é Satanás. Satanás tenta colocar no meio do povo a idolatria, o pecado, tudo que não agrada a Deus. Mas Deus levantou Gideão primeiro para ganhar a primeira batalha dentro da sua própria casa. Então Gideão destrói o altar do seu pai, destrói aquilo que estava impedindo dele receber a vitória. E aqui está o segredo: se tem algo na sua vida que está impedindo de você ganhar a sua vitória, destrua dentro da sua casa, porque a vitória será certa no nome de Jesus. Então ele destrói o altar, e quando ele destrói o altar, Deus confirma o ministério de Gideão, né? E Deus assim, Gideão, é por intermédio de você que eu vou livrar a Israel. E a história todo mundo conhece, que Deus usou assim Gideão, com 300 soldados, foram ali junto à guerra com os inimigos e venceram a guerra e Deus deu vitória. E eu quero te dizer, destrói o altar de Baal, porque Deus te escolheu para vencer guerras.
E as primeiras guerras que você vai vencer vai ser dentro da sua casa, destruindo tudo aquilo que é de Baal. Baal na tua casa tem que cair, tem que ser destruído e o nome do Senhor ser glorificado. E levanta o altar, que altar se chama adoração a Deus. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.